Se há um assunto que é por demais sensível, sobretudo em certos países africanos e não só, é abordar o tema ligado à relação entre a Igreja e o governo. Este tema sempre se mostrará candente, quente e, sobretudo, arrancará não poucos cabelos de cabeças já calvas, de tanto discutir e às vezes sem consensos consensuais, passa aqui o pleonasmo. Mas eu gostava de me aventurar nesta conversa de hoje, encher-me de coragem e apresentar-te o tema. Uma palavra para o governo. Sim, meu ouvinte, uma palavra para o governo. Este é o tema da mensagem de hoje. Eu sei que você ficou assustado e por essa altura deve estar preocupado com o que poderei dizer ou até mesmo começa já a ficar com pena de mim, achando que se eu vir a dizer algo muito pesado ou se em algum momento da conversa eu venha a me insurgir contra o Estado ou contra o governo, isso pode colocar em risco a continuidade deste programa, ou mesmo o meu nome ser colocado numa lista negra ou na lista dos contra, e como às vezes se diz em Angola, começarei a ser visto como um inimigo da paz. Mas meu amigo, fique tranquilo, e se você que me ouve agora é um governante, fique também tranquilo. E não precisa mobilizar os serviços de informação ou outra coisa parecida. Ao invés disso, segure a tua Bíblia, agora mesmo, ou preste atenção ao que é dito em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7, onde se acha assim escrito: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Meu ouvinte, eu acabei de ler muito provavelmente uma das primeiras orientações político-cristãs de que se tem memória na história da Igreja. E, por meio deste texto, iremos então ver e encontrar a razão de ser do meu tema de hoje, uma palavra para o governo. Olhando para o meu texto, a primeira palavra que se pode dirigir a qualquer governo que seja, acha-se no versículo 1, porque as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Disso se subsume que nenhum governo possui autoridade absoluta, mas sim autoridade delegada. Por isso, o cristão é convidado a se sujeitar às autoridades porque elas foram delegadas, instituídas por Deus. Isso possui dupla implicação. Uma implicação para o crente, para que ele não seja um subversor da lei e nem da ordem pública sob hipótese nenhuma. A outra implicação aplica-se à própria entidade que governa, ou seja, toda autoridade instituída por Deus será julgada na mesma proporção em que se mostra fiel ou infiel àquele que a instituiu. Presidentes, ministros, governadores, magistrados, secretários de Estado, generais, comandantes ou autarcas, todos estes são ministros de Deus. Todos estes são instrumentos de Deus para a aplicação da justiça de Deus e para a manutenção da ordem social. João Calvino chegou a dizer que a autoridade é vigária de Cristo. Representa Deus na aplicação da justiça e na punição do mal. É por isso que é enjoativo e nojento quando aquele que foi chamado a exercer autoridade para fazer o bem e punir o mal, ele mesmo se adianta na prática do mal. Deus nunca instituiu uma autoridade sobre a qual nunca sobrevirá um justo julgamento. Outra palavra para as autoridades que emana do meu texto
é que devem ter consciência da dimensão do seu poder. O meu texto diz no versículo 2 que os que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus. E os que resistem assim trarão sobre si mesmo condenação. Eu consigo ouvir suas reclamações do tipo: e quando o governo é tirano, mau e corrupto, também devemos nos submeter à sua autoridade? Devo responder a esta pergunta citando John Stott. Se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então, como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não sujeitar-nos, desobedecer o Estado a fim de obedecer a Deus. Você se lembra daquelas parteiras às quais Faraó, o Estado, portanto, havia ordenado que devessem matar todas as crianças dos hebreus, caso ao nascer a criança fosse um menino? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, versículo 17, que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então aqui vai outra palavra para o governo ou para o Estado, como queiramos conceber. Não podemos esperar submissão do povo quando promulgamos leis que afrontam a lei de Deus. Não se pode esperar submissão quando o Estado, enquanto pessoa coletiva do bem, é assaltado por um grupo de amigos com fins inconfessos. Não podemos esquecer, todo governante é ministro de Deus e o seu maior desejo deve ser o de agradar a Deus na função que exerce. O cidadão que pratica o bem não precisa ter medo da polícia, ainda que esteja armado até aos dentes. O agente da polícia, que olha para si mesmo como ministro e instrumento de Deus para a manutenção da ordem e tranquilidade, ele faz de sua farda a parte visível de um temor a Deus incondicional, que se expressa através do amor ao próximo e do respeito à lei de Deus. Aqui uma palavra para os agentes da ordem e das instituições de defesa e segurança. Cuidado com as ordens superiores. Não aceite sujar suas mãos com sangue em troca de uma patente mais elevada, enquanto que aquele que te deu tal ordem continua com fato limpo e comendo bifes com natas em risotes mais caros da tua cidade. A lei que deve dirigir suas ações é a lei de Deus, que te instituiu para punir o mal. O meu texto diz no versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A última palavra para as autoridades ou para o governo nesta nossa conversa, achada em Oséias capítulo 13, versículo 11. Dei-te um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Oséias está ensinando um princípio simples, no entanto determinante e poderoso. Deus às vezes corrige seu povo dando-lhe maus governantes, para convidar o povo ao arrependimento e para no fim julgar com justiça tais governantes. O meu texto ensina que toda autoridade é instituída por Deus, seja ela boa ou má, se ela é a favor do povo ou contra o povo, porque Deus que governa os tempos e as estações tem sempre um plano perfeito para cada autoridade e para cada governo. Ainda que estes planos não sejam claros para nós hoje e agora, mas o tempo, a luz e a lei de Deus mostrarão aos homens quem fez o céu e a terra, e cada um receberá conforme as suas obras. Esta é a palavra de Deus para as autoridades, por ele instituída, e que serão também por ele julgadas. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.